Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos ter uma introdução ao ferromagnetismo. Ferromagnetismo é a influência que um campo magnético exerce sobre as ligas metálicas que apresentam em sua composição metal como o níquel e como o ferro. Esses metais são especiais porque eles apresentam propriedades magnéticas. Antes de falar propriamente no ferromagnetismo, nós vamos falar a respeito de átomo. Ainda não se sabe ao certo a composição toda de um átomo, mas para nosso estudo nós iremos utilizar o modelo atômico de Rutherford. Hoje existem modelos com mais propriedade no assunto, como o de Bohr, que fala que já entra na física quântica, mas para o nosso estudo Rutherford é suficiente. Ele fala para nós que um átomo ele é composto por um núcleo, que é o interior do átomo, aonde nele nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons, como está representado por vermelho, ele apresenta carga positiva, e o nêutron, como o próprio nome sugere, ele não apresenta carga. Ao redor neste núcleo, nós temos a eletrosfera. A eletrosfera, nós temos os elétrons que apresentam carga elétrica negativa. Esses elétrons, quando em movimentação, eles geram um campo magnético. As partículas subatômicas, como elétron, próton, são partículas extremamente pequenas, muito pequenas. E quando sujeitas a um campo magnético, eles podem se orientar. Essa orientação é representada pelo spin. Essas setas, elas indicam a movimentação, a possível movimentação do elétron, como se ele estivesse girando. E essa movimentação e essa orientação é porque eles estão sob influência de um campo magnético. Galera, agora chegou o nosso momento de brilhar. Quando nós pensamos no magnetismo no nosso dia a dia, na maioria das vezes, o que nos vem em mente são os ímãs em forma de barra, como este da foto para vocês. Ou então em forma de ferradura de cavalo, como muito abordado nos desenhos animados, principalmente no Pica-Pau. Dentro da nossa casa, eles estão principalmente presos à geladeira, como é o caso desses ímãs que eu trouxe para vocês. Diferentes do que eu falei, eles não apresentam formato de barra, muito menos em ferradura de cavalo. Esses daqui eles são achatadinhos, em formato cilíndrico e achatadinho. Eu preciso frisar com vocês que o fenômeno ferromagnético é semelhante ao ímã de geladeira durante a sua ação, mas não na sua composição. Quando eu dei a introdução do vídeo, eu falei para vocês que o ferromagnetismo é quando um campo magnético exerce influência sobre ligas metálicas que apresentam em suas composições metais que têm propriedades magnéticas. O ímã não faz parte dessas composições, certo? Mas quando nós estamos pensando nesses materiais, no nosso dia a dia, nós estamos pensando em ferromagnetismo, com um magnetismo intenso e permanente, diferente dos materiais. Essas ligas metálicas, que apresentam nas suas composições esses metais, o ferro, o níquel e o cobalto. Cobalto são os mais comuns, Eles têm essas propriedades ferromagnéticas devido a um fenômeno quântico, conhecido como acoplamento de câmbio, de nome engraçado, Lembra muito a caixa de câmbio de carro, O que é esse acoplamento de câmbio? Vamos entender melhor o que é ele, para ficar claro o que é o ferromagnetismo. Quando nós temos um elétron, ele possui movimento angular, por causa do seu movimento, que eu falei com vocês, E por causa do seu spin. Quando nós temos uma associação a estes momentos angulares,
nós temos também um dipolo magnético. Esse dipolo magnético, ele é produzido pelo movimento da carga do elétron, no nosso caso, na carga negativa. Como eu falei para vocês, quando o nosso elétron está em movimento, ele gera campo magnético. E quando o elétron está em movimento, nós temos corrente elétrica, que é o que vai acontecer. Esse momento magnético, esse dipolo magnético, ele pode ser definido como um vetor do momento do elétron, né? Que é representado por essa setinha, né? Ela é um vetor que mostra que ele é perpendicular ao plano da órbita e tem sentido através do spin. Então, recapitulando, que essa parte é um pouco mais complexa. Aqui nós temos um elétron. Essa seta meio que contornando este elétron indica a orientação do movimento desse elétron, que é dada através do campo magnético. Essa seta perpendicular ao elétron é o vetor dipolo magnético, que ele surge através da movimentação dele. Tudo bem? Dessa forma, nós podemos imaginar que o elétron está girando, mas de fato não está, é só para representação mesmo. Ao longo da minha fala, falei com vocês a respeito de campo magnético. Eu vou trazer uma figura que eu sei que em algum momento da vida acadêmica de vocês já tiveram um contato com ela. Às vezes até mesmo nas aulas de geografia. Aqui eu trouxe a representação de um ímã convencional. Eu falo convencional porque ele é o mais abordado nos livros didáticos. Por convenção, nós temos aqui o polo norte e o polo sul. Dentro do ímã, nós temos de vários polos nortes e diversos polos sus, que eles vão se orientar. Como eu falei com vocês anteriormente, o elétron, quando em movimento, gera campo magnético. Mas o que é esse campo magnético? Na física, falar sobre campo magnético é bastante complexo. É complexo porque é difícil a gente visualizar isso. Mas o campo magnético, ele é a interação, o que está ao redor, uma ação magnética de um dado objeto magnético. Nesse caso é o ímã. Então, a partir da minha fala, nós pressupomos que aqui está o ímã e ao redor dele nós temos o campo magnético. O campo magnético, ele é representado pelas minhas linhas de força, que são essas linhas que estão na minha figura. Essas linhas de força, elas indicam aonde o campo magnético é mais intenso, que é ao redor do material magnético, no nosso caso o ímã. Ele é um fenômeno quântico. Ele é responsável por fazer com que os spins dos elétrons de um átomo interagem fortemente com os spins dos elétrons dos átomos vizinhos. O que isso quer dizer, né? No português mais simples. Lembra que eu falei com vocês anteriormente? Vou voltar à figura, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Que aqui nós temos a representação dos elétrons e que o átomo, junto com outras partículas subatômicas, quer dizer, tão pequenininhas quanto ele, quando eles se juntam, né, somado a ele, nós temos a constituição dos elementos, né, de toda a matéria. Esse ímã é formado por isso. Então, dentro dele, né, na sua composição, nós temos átomos, nós temos Plancks, nós temos elétrons, nós temos muita coisa subatômicas aí. E que quando submetidos a um campo magnético, ou seja, quando o meu elétron estiver em movimento, ele vai gerar campo magnético, né? Então, o acoplamento faz com que os spins, que é essa orientação do meu elétron, interagem com os demais
átomos, que também é compostos por elétron, se interagem. E que esses momentos dipolares que eu falei com vocês anteriormente, dos átomos, se mantenham alinhados, apesar dessa agitação térmica. Então, deixa eu falar de uma forma mais simples para vocês, né? O acoplamento de câmbio é um fenômeno quântico. Ele é um fenômeno quântico porque, lembra que eu falei com vocês anteriormente que quando nós estávamos falando de átomo, o meu elétron, quando em movimento, ele gera campo magnético? E a orientação dessa movimentação resulta no spin, que é essa seta que envolve ele. Então, o átomo, quando composto com outras partículas subatômicas, né, nós temos a formação de todas as coisas. Então, aqui nesse ímã é como se eu tivesse vários átomozinhos. E esses átomozinhos, como nós vimos, eles têm elétron. Então, quando um átomo vizinho interage com outro átomo vizinho, nós vamos ter uma interação magnética, resultado da movimentação do meu elétron. Então, esses elétrons, esses spins vão se Como falei com vocês, né, nós podemos medir a magnetização de material ferromagnético usando um dispositivo conhecido como anel de Rowland. Eu trouxe uma figura para ilustrar. O anel de Rowland, ele parte do princípio de funcionamento de um toroide. Ele é um efeito quântico. Lembram que anteriormente eu falei sobre o átomo? O átomo, quando associado a outras partículas subatômicas, eles formam todas as coisas, né? Então, aqui na estima de geladeira, nós temos vários átomos. E esses átomos, como nós sabemos, têm elétron. E este elétron, quando em movimento, nós temos campo magnético. Quando sujeito a um campo magnético, eles vão ter uma determinada orientação, que é representada por essa seta que envolve o meu elétron. E perpendicular nós temos o dipolo magnético, que é esse vetor, essa setinha. Então, quando os meus átomos vizinhos se interagem, nós temos também a interação dos spins. E essa interação ela é forte, de forma que o resultado dessa interação faz com que os momentos dipolares, essa setinha, estejam alinhadas, apesar dessa agitação térmica. Que quando nós temos movimento, nós temos agitação térmica. E esse alinhamento persistente dos nossos momentos dipolares é o que proporciona aos materiais ferromagnéticos um magnetismo permanente, diferente dos materiais paramagnéticos. Os materiais paramagnéticos, eles são ímãs apenas na presença de um campo magnético. Por exemplo, diferente do nosso ímã de geladeira, que ele apresenta um magnetismo permanente. Ele está aqui, mas a partir do momento que eu colocar ele na minha geladeira, ele vai se comportar como ímã. O material paramagnético não. Ele só vai funcionar quando ele estiver interagindo com o campo magnético externo. Tudo bem? Ok. Eu falei com você sobre a agitação térmica, né? Quando nós temos movimento, nós temos temperatura, né? Quando nós estamos falando de temperatura, dentro do ferromagnetismo, nós estamos falando sobre temperatura de Curie. O que caracteriza um material ferromagnético é que os dipolos estão sempre alinhados, independente da presença de um campo magnético, que é o que difere de um material paramagnético, onde os dipolos magnéticos apenas se alinham na presença de um campo magnético, apesar da sua agitação térmica.
Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que quando eu tenho uma dada temperatura e o meu material permanece com o dipolo, com o alinhamento do dipolo magnético estável, impecável, o material permanece como ferro magnético. Porém, quando essa agitação térmica ultrapassa um valor crítico, nós temos algo conhecido como temperatura de Curie. Que eu posso falar que ela é como se fosse uma ruptura de temperatura. A partir do momento que atinge esse ponto crítico, que é tabelado e característico de cada metal, o nosso material deixa de ser ferromagnético e se torna paramagnético. No caso do ferro, esse ponto crítico é de 1043 Kelvin, que corresponde a 770 Celsius. A nossa magnetização de material ferromagnético, ele pode ser medido por uma ferramenta conhecida como anel de Rowland, onde nós temos um campo magnético produzido quando o elétron circula uma espira, que é a lei de Faraday-Lenz. Como o nosso curso é uma introdução ao ferromagnetismo, eu não vou aprofundar, mas é interessante vocês terem ciência disso. Como nós sabemos, então, que nos materiais ferromagnéticos há uma temperatura inferior, que é a temperatura de Curie, o acoplamento de câmbio faz um alinhamento dos dipolos atômicos vizinhos, Foi o que nós vimos. Então, por que objetos de ferro, como por exemplo os pregos, que nós utilizamos em materiais de construção, nem sempre se comportam como ímãs permanentes? Esse fator está relacionado com o domínio magnético. O que é esse domínio magnético? Eu trouxe uma figura sobre as propriedades magnéticas dos materiais que vai ficar mais fácil de explicar esse fenômeno para vocês. Aqui é como se fosse a maximização de um ímã. As setinhas representam os dipolos magnéticos, A gente sabe que para que tenha um material ferromagnético, eles precisam estar alinhados. Dessa forma, ele está todo fracionado. E essas orientações estão todas difusas. Nenhuma delas está apontando na mesma direção. Então, quando temos a presença de um campo magnético, gerado pelo elétron, em movimento, esse momento dipolar, essas setinhas, elas vão se aliar de forma paralela. Quando isso acontece, nós temos o ímã, nós temos o material ferromagnético. Isso acontece porque temos mais movimento em determinada direção do que em outra. Fazemos com que os demais pedaços, que são essas partes fracionadas, apresentem o mesmo tipo de magnetização, de orientação magnética. E esses pedaços da matéria com mesma orientação são chamadas de domínios magnéticos, Que é o que compõe o ímã. Essa figura aqui fica mais fácil nós ilustrarmos. Aqui eu tenho um material magnético, aquele maximizado, nós temos diversas orientações do meu domínio magnético, do meu dipolo magnético, desculpa. Aqui ainda mais maximizado, como se fosse essa figura aqui, que nós temos as paredes dos domínios, e aqui, de verde, nós temos os domínios magnéticos. Quando submetido a um campo magnético, essa orientação do meu dipolo magnético se torna paralela. Dessa forma, a gente tem um ímã. Também podemos falar a respeito de esterese, que é representada por uma curva de magnetização. Essa figura aqui, ela é representada pela curva de magnetização, e nós também temos o laço de esterese, que é essa parte do meio. Ela pode ser compreendida a partir de domínios magnéticos e também é responsável como se fosse uma espécie de memória, que quando o campo magnético aumenta e diminui, ele grava essas propriedades que fazem com que o ímã se torne permanente. Mas, como eu disse anteriormente, é um curso de introdução ao ferromagnetismo, nós não vamos entrar nisso.
Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido a respeito do ferromagnetismo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E se tiver like, partiremos para a parte 2, onde teremos um vídeo mais complexo, onde abordaremos esterese, toroide, para entendermos melhor o anel de Rowland. Beleza? Tchau!